E eu volto a conversar com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Ceará, Ayrton Oliveira. Ayrton, a gente viu uma história aí de um restaurante, né? Esse quadro sempre mostra a história de quem empreendeu. E eu fico curioso para saber, no seu setor, na educação, em que medida há espaço para empreendedores? Um professor que tem talento e que resolve investir numa empresa, num colégio. Deve ser muito difícil, porque é um investimento muito pesado, não? Na verdade é um setor que exige primeiro qualificação. Trabalhar com conhecimento exige uma gestão, uma liderança no topo e gestão na base. Quer dizer, esses líderes ele têm que ter uma formação, né? E a gestão na base para empreender um planejamento estratégico do próprio negócio. Isso é difícil no segmento da educação, mesmo porque, já foi dito aqui, a questão da carga tributária, a questão do emprego, porque é um segmento que emprega muito. Só para você ter a ideia, o setor de educação emprega 3 vezes mais do que a cadeia automotiva do país. Tudo isso? 3 vezes mais. Isso é dado da Fundação Getúlio Vargas. E isso qualquer escola, por pequena que seja, uma escola de educação infantil, ela gera de 5 a 8 empregos diretos, com faturamento de 6, 7 mil reais. Então, quer dizer, é complicado nesse ambiente educacional. Os investimentos. O pequeno negócio, ele precisa muito de giro, capital de giro. E o próprio sistema financeiro, ele não tem um olhar para o segmento da educação. Qualquer atividade que se queira implantar, há uma carteira nos bancos oficiais e mesmo nos privados. Para você não tem? Não tem. Se chegar lá e disser que quer botar um barzinho, tem. Sei. Mas se for a educação, não tem. Não sei se é porque há margem de segurança. Como é que o setor investe? Como é que a gente vê novas escolas sendo construídas, as grandes redes sobretudo? Capital, eles vão buscar dinheiro onde? Há sempre um sonho de um educador de empreender seu projeto pedagógico, seja numa pequena escola de idiomas, seja numa escola profissional, ou educação infantil, ou mesmo de pré-vestibular. Isso sempre vai buscar da família, né? Avô, avó, pai. Então, quer dizer, há sempre um esforço, porque é simpático falar em educação. Não é simpático permanecer e desenvolver a atividade educacional. Mas fonte de recursos, como é que vocês fazem? Do próprio. Capital próprio? Próprio. Algumas instituições vai buscar dinheiro caro, né, porque o risco é maior, há uma análise de banco, não existe essas linhas de investimento social, como é o caso de capital de giro, pequeno negócio, não existe para a educação. Não há nada específico, não há nada específico. Há mais as linhas tradicionais de balcão do banco. Sei. Esse dinheiro é muito mais caro. E é um risco. E é por isso que é um dos segmentos que mais ele não dá certo, ele quebra com facilidade. Você tem uma média de mortandade de escolas no Ceará? Nós temos um dado, que esse dado é bem antigo, que foi o último que foi feito, que de 2000, né, a 2006 morreram, né, na Grande Fortaleza 1.632 instituições de ensino, na sua grande maioria pequenas. De bairro, de bairro. Escolinhas, né? Mas também nós temos escolas aqui tradicionais, que se a gente der uma olhada, fizer uma leitura, tantas escolas, centenárias inclusive, Sim. dentro de Fortaleza, elas encerraram suas atividades. Isso é prejudicial. Escolas católicas, né? Cearense e tantos outros. Não só católicos, mas tantas outras, né? Nós tivemos Capital, Sim. Né? Que é uma escola, o Castelo, depois completou 101 anos, Sim. também acabou a atividade. E tantas outras. Isso se deve, a gente ver, primeiro, a questão tributária. Segundo, uma questão própria de inadimplência. A inadimplência ainda é uma dificuldade, né? É uma força negativa. A propósito disso, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar, que seria por que vocês definem essa lei federal da época do Fernando Henrique, uma lei que permite você queria que você explicasse melhor, mas permite que os pais continuem com os filhos assistindo aula mesmo inadimplentes. Vocês chamam isso de lei do calote. Por que vocês são tão críticos em relação a essa lei? Vocês acham que ela é injusta mesmo? Na verdade, nós consideramos isso uma lei populista, né? E que não educa ninguém. A lei conhecida, né, veio essa nomenclatura de lei do calote, surgiu até da congregação de pais, de funcionários, de todos, né? Foi construída coletivamente, porque não se pode institucionalizar o calote dentro de uma atividade tão importante que é a educação. E isso tem ceifado postos de trabalho. Na prática é isso mesmo que eu falei? Exato. A lei impede que, por exemplo, o colégio, bairro, aluno que esteja inadimplente. O colégio, ao contratar,
só pode encerrar a atividade no final do ano e no ensino superior. Do serviço que foi contratado no início. No serviço que foi contratado. Isso prejudica e deseduca, porque antes da lei havia uma relação pacífica, né? Todo mundo contratava, pagava, e hoje, com o benefício da lei... Isso. Então é verdade o que eu ouvi de um dono de colégio, que tem pai que fica saltando, fica mudando o filho de colégio, se valendo dessa lei. Isso existe de fato? Olha, isso até o PROCON, né? Se a gente fizer uma visita ao PROCON, dos pais que, não são todos, mas esses que têm esse procedimento, eles não vão nem na escola pegar o documento, às vezes vão no PROCON. Isso inclusive, graças a Deus, está diminuindo, né? Exatamente pelo ponto de vista ali, o olhar que nós falamos aqui no começo, que o pai está fazendo uma relação entre banalizar o estudo e resultado do aluno. Aquilo que a gente valoriza, o aluno dá um retorno muito mais gratificante. Então, a própria lei da inadimplência, dita lei do calote, ela deve ser estudada com mais cautela, porque é uma relação de consumo que não está bem resolvida. Como é que aqui no mercado do Ceará vocês estão se programando para aumento de mensalidade? Já tem estudos, já estão colocando na planilha? Como é que está isso? Olha, aumento de mensalidade é fictício, inclusive no Brasil hoje. Você chama de quê? Por que é fictício? Porque hoje as escolas, devido à demanda, né, as escolas hoje, um aumento de 10%, e é fácil encontrar hoje um aumento de 8% a 10% lá na escola. Quer dizer, quem aumenta 10% e dá o abatimento, um desconto de 12%, não há aumento, há um decréscimo. Mas esses descontos são pontuais, não? Exato, mas na sua grande maioria há realmente essa política de desconto que as escolas já estão adequando. Isso porque o número nós sabemos o número de escolas que existe, tende a crescer. Só aqui no Ceará houve um crescimento de matrícula na escola privada em 2009 de 5,65%. Crescimento de matrícula? Crescimento de matrícula. Houve essa migração. Com esse migração de onde? Esse 5,9 vem de onde? Da escola pública? Vem da rede, vem da rede estatal, dita pública. Ah, é? Exatamente. Ou seja, você está me dizendo então que é um indício da melhoria do poder aquisitivo da chamada classe C. Quando a economia ela dá uma resposta positiva, a classe C, inclusive a classe D, ela migra para a rede privada. Temos um dado de um público de 0 a 3 anos, isso é dado da Fundação Getúlio Vargas, população que não tem nem renda, né, e há 7,11 dessas famílias na rede privada. Quer dizer, é mais um indício, portanto, desse avanço, né, do poder aquisitivo. Agora, Josélio, uma coisa, um ponto, um desafio que a gente não pode esquecer, que é um desafio, inclusive, agregador para o Estado do Ceará. Nós temos um apólogo que é conhecido nacionalmente. Se você quiser passar num concurso, né, esconda um cearense. Né? Sim, o então, ITA é um reflexo disso, por exemplo. Os mais concorridos, a Unicamp já está fazendo vestibular aqui, o ITA, IME, tantos concursos, até no Nordeste. E nós não temos capitalizado isso como força para o nosso Estado. Então, quer dizer, fora do Estado, somos reconhecidos como escolas de qualidade, somos reconhecidos pela cearensidade. Então você defende isso como uma bandeira do Estado. Uma bandeira do Estado. Uma marca positiva. E vou mais além. Acredito que nós temos que aprender com a rede estatal, né? E também essas experiências devem ser trocadas para que no Estado do Ceará tenha um perfil de uma escola de qualidade. De excelência, né? Nas duas redes. Ok. Ayrton, eu não tenho mais tempo, mas foi um prazer conversar e você está convidado a voltar em outro momento, porque não vai faltar assunto certamente. Tá certo. Eu agradeço e o Cinep Ceará, que nós estamos à disposição.